Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus, o seu Filho, e do Espírito Santo, o nosso Consolador. Minha família, minha identidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Quando eu meditava ou buscava de Deus uma palavra, eu pude ver que esse salmo é um salmo de degraus. Foi escrito por Salomão, talvez tataraneto de Ruth. E que história maravilhosa. Essa história narrada agora por Salomão, encorajando aqueles que vinham, deixavam as suas casas e vinham adorar a Deus em Jerusalém. E eles cantavam esse salmo na confiança de que Deus estava guardando a sua casa, estava aguardando seu trajeto, alguns deles de muito longe, eram animais, feras, ladrões, mas a certeza que eles tinham, que o Senhor estava aguardando todos eles. E quando eu olho a história também da nossa igreja, e eu vejo aqui que alguns pioneiros vinham do outro lado para cá, e sempre o Senhor nos guardou. Mas eu fui buscar um pouco mais da história. Aí eu vou encontrar a história de Noemi, a história de Ruth. Quando Noemi sai da sua casa ou da sua terra, junto com seu marido e seus filhos, porque em Israel, em Judá, as coisas estavam muito difíceis. E eles foram para uma terra estranha, a Moabe. E lá morre o seu pai, morre o marido, morre os 2 filhos. E agora sobra para Noemi 2 noras. E ela despede as noras. Mas tem uma delas, a Ruth, ela faz a diferença. Eu vou pegar aqui o texto para poder estar junto com os irmãos. Eu gostaria, se o amado pudesse botar ali a Ruth capítulo 1. Já dá para a gente narrar um pouco dessa história que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu habitar em terra de Moabe com a sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus filhos chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali por quase 10 anos. Prossiga. Morreram também ambos, Malom e Quilom. E ficando assim a mulher desamparada com seus 2 filhos. Então se dispôs ela com as suas noras
e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas noras do lugar de onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: ide, e voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou elas, porém choraram em alta voz. E lhe disseram: não iremos contigo, não iremos, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre, seja por maridos? Tomai, filhas minhas, e ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse ser grandes, abatecer-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor desarregado contra a minha sua mão, ou descarregado contra a minha sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse-lhe Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth: não me iste para que te abandones, e não me obrigue a não te seguir. Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Ali posarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Até aqui. A minha identidade, a minha família, a minha identidade. A história nasce em meio a um caos, em meio a tremenda dificuldade. O Deus de Israel escolhe uma pessoa improvável, mas que tinha um coração talvez até diferente do meu, uma pessoa sincera, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa de sentimento nobre. A outra foi embora, e a gente não vai discutir, porque aquele momento era um momento difícil. Mas o que vai se discutir agora é para que a minha família tenha uma identidade, eu tenho que tomar uma decisão, e essa decisão ser correta. Quantas vezes nós tomamos uma decisão errada e a nossa família paga o preço? Talvez o marido de Noemi, quando deixou Jerusalém, que foi a Moabe. A gente temos esse sentimento, quando as coisas não vão mal, ou quando as coisas vão mal, nós não olhamos para nós e nos reavaliamos para compreender que o que vai mal não é o sistema, o que vai mal está na minha vida, talvez. E quando nós olhamos para esse momento da história, é o mesmo momento de Neemias, de tantos outros, que estava dizendo a Israel: olha, Deus vai pesar a mão sobre vocês, mas eu não vou voltar lá, eu quero tratar dessa trajetória.
E essa decisão, aonde quer que você for, irei eu. Aonde tu pousar, pousarei eu. O teu Deus, Ele é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Uma decisão que mudou a história de Israel. Não é só a história de Noemi, não. Não é só a história de Ruth, não. Muda a história de Israel. Porque agora quem está escrevendo este salmo é o tataraneto de Noemi. Ou talvez tataraneto de Ruth. Porque a história descreve que, desse momento, dessa decisão tomada por Ruth, a vida de Noemi, a vida de Ruth, há uma mudança na sua trajetória. Eu não vou me deter muito aqui. É uma trajetória tão linda, tão maravilhosa, em que daquele momento para cá, Ruth chega a dizer, aliás, Noemi chega a dizer: não me chame mais de Noemi, me chame Mara. Eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher que não tem solução. Ela não via nenhuma solução, mas na decisão de Noemi, o coração de Deus, que já sabia de tudo, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando, e Ele manda te dizer. Vai mudar a sua história nessa noite também. Ele muda a história das pessoas. E aquele momento ali começa, não é que daquele passo dela trouxe logo de imediato, não, mas a decisão dela deu a ela ousadia, deu a ela coragem, deu a ela sabedoria, deu a ela obediência. A história narra que cada passo dela, ela consultava a Noemi, e Noemi direcionava a vida dela. E quando ela vai trabalhar para trazer o sustento para casa, porque quando uma pessoa é escolhida, é chamada por Deus, a mão de Deus está sobre ela. A minha família, a minha identidade. Quando eu escolho Deus, quando você escolhe Deus, e quando Deus escolhe você, cada passo que você dá, na obediência e na direção dEle, Ele vai reescrevendo uma nova história na sua vida, alinhando os seus passos, conduzindo a sua vida, mudando a sua trajetória. E a identidade vai sendo marcada. Ela agora vai para a colheita de milho, e lá se destaca como uma mulher de coragem, uma mulher que trabalha, uma mulher que chama a atenção. E alguém começa a perguntar: quem é essa? É a Moabita, a nora de Noemi. E pelo trabalho, pela ousadia, pela coragem dela, pela presença de Deus na vida dela, ela era uma escolhida do Senhor. Dá-se-á que o dono daquela colheita se agrada dela, mas ela não é uma qualquer não. Ela vai para casa e ainda vai consultar com Noemi. Olha, o dono lá, ele olha para mim, o olhar dele é diferente. Aí quando vai buscar a história, não, aquele ali, ele pode resolver o problema seu, o meu problema, o problema de todo mundo. Aí eu fico analisando como Deus é. No domingo eu estava pregando lá na congregação Irmã Lina de Joanes Lobato. Aí fizeram uma festa lá, Alessandra, uma festa linda, pegaram tudo da missão, todas aquelas fotos lá, o primeiro culto de missões dele, botaram aquelas fotos da missão toda e aquela coisa toda. Eu não sabia o que tinha para acontecer, e Deus começou a trazer à memória as coisas que aconteceu com Promissel, o Salvador, as dificuldades todas que houve na plantação, aquilo ali, como
Edinaldo chegou na minha vida, e aquelas coisas, eu digo, meu Deus, como é que o Senhor é? O Senhor é o mesmo ontem, hoje. E eu estava em casa ali, que eu gosto de acordar, e vim ali para o muro, e Edinaldo passa todo triste, cabisbaixo. E aí, para o primeiro dia, eu salvei ele. No segundo dia, Deus disse, vai ao encontro dele. Aí eu desci a escada e disse, meu irmão, por que você está triste? Ele disse, pastor, a minha situação é essa, eu não quero mais saber de crente, não quero mais saber as coisas, não, meu filho, venha para cá. E de tarde ele estava comigo lá fazendo uma mentoria, e quando eu chego lá, no domingo, eu vejo mais de 20 mulheres ali cantando. Eu postei até um vídeo, meu coração transbordando. Como poderia saber que aquele momento era um momento de mudança, que Deus estava fazendo a mesma coisa que fez com Noemi, Deus continua fazendo hoje comigo e com você. Ele é o mesmo. Ele gosta de fazer isso. É especialista. Mas nessa história aqui narra que depois desse começo tão maravilhoso, você continua em casa, viu? Não deixe de acolher não essa história do momento. E ali naquele momento, ali daquela história, dar-se-á em casamento, e nasce um filho. Nessa história nasce um filho que muda todo o andamento daquela família de Judá, de Israel. De Ruth nasce quem? Obed. De Obed nasce quem? Jessé. De Jessé nasce quem? Davi. De Davi nasce quem? Salomão. É quem escreve agora esse salmo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu estava ministrando também sobre esse tema e fiz uso de 2 Crônicas 7,14. E nesse momento da história agora já é um relato do bisneto de Noemi. E no capítulo 7, eu acho que 17, eu creio que Deus está falando a mesma coisa que falou com Noemi. Olha, anda na minha presença, minha filha, ser correta, faz tudo direito, porque eu vou fazer tudo novo na sua vida. Aí eu quero dizer para vocês, para que a minha família seja a minha identidade, eu tenho que continuar dando graças a Deus, eu tenho que continuar rendendo-me ao Senhor, eu tenho que determinar na minha vida que o Evangelho não tem tempo, o Evangelho é o Evangelho de todo tempo. E quando eu vejo esse texto aqui maravilhoso, depois que Salomão, capítulo 2 Crônicas 7, capítulo 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, e o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, e todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram, louvaram ao Senhor, porque, diga comigo, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer mais uma vez, o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre e eternamente. Vamos voltar lá, Noemi e Ruth, da amargura para, a redenção, porque até hoje, nós somos descendentes de Ruth também, nós estamos na genealogia. A igreja do Senhor, bem-aventurada a igreja do Senhor, está ainda experimentando da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, para que a sua família seja, para que a minha família seja a minha identidade, eu preciso conhecer
a esse Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus, nos render a esse Deus, fazer a vontade dEle, ter comunhão com Ele. E quando nós temos comunhão com Ele, fazemos a vontade dEle, Ele faz uma declaração: você não é mais servo, você é amigo, você não precisa gritar, você só faz falar, aliás, nem fala, eu sou o Senhor na sua vida. Eu creio que Ruth não tem... A história é tão linda, tão bonita, quando eu começo a dar glória em casa sozinho, eu vou viajando na história e dando glória a Deus. O bisneto, tataraneto de Noemi, o homem mais sábio na face da terra, o rei lembrado até o dia de hoje, que é o bisneto, até hoje, vem de um momento da história que ninguém acreditava. Pode ser que o mundo não acredite em você, basta Deus acreditar em você. Meu jovem, você que está aqui nesta noite, Deus pode mudar a sua história, escrever uma nova história na sua vida. Porque escreveu uma nova história na vida de Zeca, que está na minha vida também, escreveu, e Ele continua escrevendo uma nova história de todos aqueles que obedecem, que temem ao Senhor. E eu quero ainda destacar nesta oportunidade, para a minha família ser a minha identidade, eu preciso testemunhar para ela que Deus está comigo dioturnamente. Eu preciso dar testemunho, eu preciso viver o Evangelho Santo do Senhor. Eu preciso estar dando testemunho na minha casa, eu preciso estar fazendo a vontade de Deus todos os dias da minha vida. E eu fico analisando que essa festa linda, que Deus se fez presente ali, o marco da história de Israel, ninguém tinha feito igual, o santuário para Deus, o templo majestoso, a casa do rei. Salomão volta para casa alegre, feliz. E o próprio Deus diz assim no capítulo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Depois de uma alegria tremenda, aí agora vem essa exortação. Eu só fico a lembrar muitas vezes, igreja, quantas vezes eu saí daqui com aquele momento teve Lázaro aqui, foi um dos momentos da história, sai daqui, chega em casa, eu não durmo de noite. O líder não dorme. Ele sempre está trazendo uma advertência, Alessandra. Eu não sei quantas vezes você sai daqui de uma festa linda, Alessandra, chega lá, em vez de dormir, ele fica mostrando as coisas que, olha, está tudo bonito, né? Eu que dei um pouco de alegria a vocês, porque Deus faz isso. A presença dele é para trazer alegria, para trazer regozijo, é para trazer conforto, é para trazer a alegria ali naquele momento. Mas ele quer trazer uma palavra de exortação para nós. O que nós estamos vivendo aqui agora nesse 31 é uma chamada à responsabilidade. A minha família é a minha identidade. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, José Pereira, a tua família será até a 4ª geração. Eu quero crer nisso, eu quero me sacrificar por isso, eu quero viver por isso, eu quero fazer com que a minha família seja isso. E eu quero ter fé para isso, viu? Irmã Lina, toma posse aí também. Seja como for, esteja como estiver, a minha vida e a sua não está pior do que a de Ruth.
não está pior do que a de Davi em alguns momentos da história. Mas o Senhor é bom. E às vezes Ele nos escolhe. Quando Ele nos escolhe, meu Deus, esse Deus é tão bom que todo mundo pode falar de você, mas isso não, isso aí é meu. Aleluia. Todo mundo pode dizer que você não presta. Diz, para você não presta, mas para mim é bom. Para você não vale nada, mas para mim é um vaso escolhido, é valoroso. Esse Deus é tremendo. É tremendo. Aí ele vai conversar, uma conversa de pé de ouvido. Olha o que ele diz. Salomão, você que está na direção, no comando desse povo, diga para ele, porque eu estou me dirigindo a você, você é o rei. A responsabilidade de Judá, de Jerusalém, aliás, das nações, porque naquele momento Israel estava comandando várias nações. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Muitas pessoas se perdem na hora da subida. E ele estava dizendo, Salomão, você é cheio de sabedoria, você tem conhecimento, mas eu vim lhe alertar, não deixe a sua soberba ultrapassar tudo aquilo que eu coloquei dentro de você. E que seu pai viveu ao ponto de ordenar você como rei. E eu lhe dar toda a sabedoria, todo o conhecimento, para que você possa dirigir, não com a sua sabedoria, não com o seu conhecimento, mas dirigir no temor de Deus, e na sabedoria de Deus, e no conhecimento de Deus, porque o conhecimento do homem não vale coisa alguma. Parece que ele estava vendo que Salomão ia se perder lá na frente, Alessandro. Aliás, parece não, ele sabe de tudo. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Meus amados irmãos, é uma das coisas, vamos dizer, dos dons maravilhosos de Deus, que enviou Jesus sendo o rei, a verdadeira estrela da manhã, o Filho de Deus. Ele tomou a forma humana e nasceu de mulher para restaurar a dignidade da mulher que foi ultrajada no Éden, e vai mais uma vez dar a vitória total quando se casar com a noiva, que é a igreja do Senhor, para estabelecer a vitória total da igreja do Senhor. Ele se humilhou, mas a Bíblia diz lá, Filipenses, que o nome dado ao Senhor Jesus é sobre todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Eu estava até brincando não, que às vezes a gente fala, mas uma sátira. Eu acho que quando os crentes fazem isso, está fazendo sátira. Uma turma de gente sambando, dançando, da Galileia, sem nenhuma reverência. Os cultos de fogo que vocês, muitos até postam, por favor não posta para mim não, às vezes até né? Eu acho que é falta de temor a Deus, é falta de conhecer a Deus, de sentir quem é esse Deus. A Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, ordenou Jesus, e Ele na cruz do Calvário se humilhou, tomando a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e ali na cruz, na humildade, Ele venceu o inferno, venceu o diabo, estabeleceu a igreja, e o ensino que Ele tem para mim é para você: se humilhe, se humilhe, enquanto você se humilha, se exalta, enquanto você se rende, Deus te levanta. Salomão, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, graça que
A gente acha que o caminho mais próximo de encontrar o Senhor é a oração. A oração sem rendição não é oração. Quando eu me rendo. Aliás, alguém se lembra daquele hino, né? Não deu tom não, né? Me rendo aos teus pés pra te adorar, meu mestre, te amo, mais que a mim, pra te declarar, só tu és santo, santo, santo é. Quando você desce na presença de Deus, com sentimento de nobreza, reconhecendo que Ele é o Senhor, aleluia, que criou em si mesmo, aleluia, que sustenta, que governa, que ordena e tudo se faz. Que você está passando por prova, mas você sabe que você é filho, que assim como Ele operou na vida de Noemi, de Ruth, de Davi, Ele opera na minha e na sua vida hoje. Talvez você chegou aqui hoje com a vida toda embolada, mas essa história vai te levantar. E você vai se humilhar, e você vai orar, vai buscar a face do Deus eterno. Clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e que ainda não sabem. A oração com sinceridade. Você sente Deus, não é perto não, você sente Ele dentro de você. Você tem revelação da palavra, você tem confirmação na palavra, você tem ação dEle na palavra. E aí o salmista diz que o choro pode até durar uma noite, mas se você descer na madrugada, Ele vai ao teu encontro, e Ele vai mudar a tua história, e reescrever uma nova história. Salomão, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, pastor Naldo falou aqui até, sobre o que é buscar a face do Senhor, é chamar a presença dEle bem para perto, e você sentir Ele bem juntinho a você. E quando isso acontece, quem já experimentou isso, o nosso corpo, José Francisco, ele quase que não se sustenta. Aí você começa a chorar às vezes, você começa a sentir algo, você começa a transpirar, você começa a sentir algo novo, você começa a sentir Ele dizendo: oh, eu estou aí. Eu já tive um momento desse que eu dormi chorando e acordei sorrindo. O avô, aliás, o pai de Salomão já sentiu isso. Talvez quando ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, pelo amor do teu santo nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola.
Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor eternamente e para sempre. O Senhor é bom. Os últimos dias quase que eu só estou orando o salmo. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me socorrer, aleluia. Fico envergonhado e confundido todos aqueles que armam cilada contra mim. Mas fogue e alegre em ti aqueles irmãos sinceros, que querem ver você andar para frente. E diga continuamente: engrandecido seja Deus. Nós, porém, que eu não vou nem dizer eu, nós, porém, estamos aflitos por várias provações. Estamos necessitados por várias dificuldades. Mas o salmista diz assim: olha, apressa-te, paizinho, venha logo, vem logo. E esse Deus vai ao nosso encontro. Você está buscando a Ele de face a face. A Salomão ele disse: olha, leve o meu povo a se converter, a se render dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha família, a minha identidade, Deus está dizendo para nós: se vocês se humilham, se vocês oram, se vocês me buscam face a face, se vocês se converter, a sua identidade será preservada até a 4ª geração. E o que eu fico analisando aqui agora que eu botei, bota aí, né, o que eu lhe pedi, talvez, capítulo 2 Crônica 7, 17, olha que coisa linda. Eu vou continuar lendo, bote aí o 15 em diante, porque essa palavra serve para nós. 15. Quando isso acontecer, aconteceu na história. Eu vou voltar para Noemi, porque eu tenho que fechar a história, senão fica a história mal contada. Eu creio que a partir daquele momento, aquelas duas mulheres tiveram esse entendimento, porque a história foi narrada assim de uma, né, quando a gente vai, eu fiz um trabalho sobre Jessé, e as coisas parece que Deus está assim, escrevendo a história assim, a letra. E aí ele diz assim: os meus olhos estarão abertos, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, fizer tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também eu confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que eu fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor que domine Israel. Deus está cumprindo a sua palavra até hoje. Jesus Cristo descende de Davi, é o Rei eterno de Israel, é o Senhor da igreja, é o Salvador da igreja, é o advogado da igreja. Como leão da tribo de Judá, ele está aqui guerreando as minhas guerras, as minhas batalhas. Analisa como Deus trabalha na vida daqueles que nele confiam. Como Deus opera na vida daqueles que descansam a sua vida nele. Às vezes, meus amados irmãos, talvez o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu fico indignado porque eu conheço a palavra, eu quero fazer o bem, eu sei que o bem é que eu deveria fazer, mas vem o mal atrapalhar a minha vida. E mesmo nessa agonia que ele estava, aí vem o próprio Deus e diz: olha, Paulo, a minha graça te basta, o teu poder, o meu poder
se exalta na fraqueza. Quando eu vejo aqui, Deus dizendo aqui, ó, se você andar na minha presença como andou Davi seu pai, eu só me lembro de Miqueias 7:7, dizendo assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as nossas iniquidades e nunca mais se lembra dele. Aí eu quero concluir dizendo esta noite aqui, olha, o Deus que perdoa pecado, Ele está aqui. O Deus que recomeça, o Deus do recomeço está aqui. O Deus que quer reescrever uma nova história, Ele está aqui. Não importa como você chegou aqui, importa como você vai sair daqui. Como você quer sair daqui nesta noite? Eu aconselho que você saia daqui com o coração rendido. Eu aconselho que você saia daqui dizendo: Deus, me ensina a viver em santidade. Me ajuda a matar o meu eu, porque o eu é o que atrapalhou Salomão, é o eu. Atrapalhou Davi também em um determinado momento, atrapalhou José Pereira, tem atrapalhado a nossa vida. O nosso eu nos atrapalha. Mas se você quiser comigo nesta noite dizer: Deus, tem misericórdia de mim e me ajuda a andar no teu caminho, obedecendo as tuas leis, me ajuda a vencer a mim mesmo, a me humilhar e ter entendimento de que o Senhor é Deus e é Deus bom, aleluia, e também é misericordioso. É um Deus perdoador. Me ajuda a eu restaurar o altar da minha casa e começar a ter os meus momentos diários com o Senhor em oração. Uma das coisas que mais tem atrapalhado e roubado o tempo do crente é a rede social. De 10 anos para cá, o TikTok, 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 é um bocado de coisa para dar risada. Eu estava falando com a minha esposa, que só conversa muito com ela, não importa como você, alguns que vai para lá, ou alguém vai para cá, rouba do mesmo jeito, é a mesma coisa, o viciado é viciado em qualquer situação. Que nós possamos pedir a Deus: me ajuda a vencer isso aí, me ajuda a gastar um tempo com o Senhor. Tira o sono de mim na hora que eu pego a Bíblia, porque é para ler a tua palavra. Me dá inspiração na hora que eu começo a orar. Se revela dentro de mim, Espírito Santo, para mostrar as grandezas de Deus. Na hora que você estiver com o seu altar restaurado, orando ao Senhor. Por quê? Porque no seu coração e no meu coração está o desejo de viver a promessa feita a Abraão. Eu fico analisando, que eu sabia que não ia dar tempo. Quando ele diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e faz uma promessa a Abraão, e Abraão quebrou a promessa, mas ele renovou a aliança com Abraão. Aí vem Isaac, da mesma forma quebrou a promessa, mas ele é Deus de promessa. Você quebra a sua promessa, mas eu não quebro. Aí vem Jacó, quebrou, ele renovou a aliança. Aí você quebra, ele renova. Deus está renovando a aliança aqui nesta noite. Bondade dele, misericórdia dele, mas ele faz assim. Ele quer reescrever uma nova história, viu, Cíntia? Já escreveu, né, Cíntia? Quando eu olho para você, agora coloca isso em prática, viu? Totalmente em prática. Não deixa ninguém roubar a sua fé. Aí você olha para mim e diz: pastor Pereira, quero para o senhor também 69, 69, quase 70, cuidado com a sua vida. Todo mundo aqui, cuidado com a nossa vida, porque o roubador está, quanto mais tempo você passa na presença, mais ele quer lhe derrubar, ele quer lhe destruir, quer lhe acabar. Mas o Senhor nosso Deus, versículo 18 de 2 Crônica: também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que eu fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor na minha casa, na minha família. Fica de pé em nome de Jesus.
Eu gostaria que você profetizasse comigo. A minha família. Pode dizer comigo? A minha família está nas mãos de Deus. E eu profetizo que assim como foi com Abraão, será com a minha família. Até a 4ª geração é uma geração de benditos no Senhor. Benditos no Senhor. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui tem pessoas que estão aqui nessa casa, nesta noite. E ele veio aqui, Senhor, já outras vezes. Mas eu quero hoje entregar ele em tuas mãos, como eu quero entregar todos que aqui estão em tuas mãos, a minha vida em tuas mãos, a tua igreja toda, mesmo aquela que está em casa em tuas mãos, a nossa comunidade em tuas mãos, toda a família da nossa comunidade em tuas mãos, e assim como o Senhor agiu lá na vida de Noemi, de Ruth, na vida de Davi, na vida de Salomão, tem agido com a tua igreja, haja conosco aqui nesta noite, em o nome de Jesus. E todos nós que entramos aqui nesta casa hoje, possamos refazer a nossa aliança com o Senhor, a mesma aliança que o Senhor refez com Salomão, e as mesmas promessas de Salomão nós queremos tomar posse nesta oportunidade, em nome de Jesus, amém? Mas ainda eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje, e eu estou fazendo essa pergunta, porque um dia fui à igreja com tanto desejo de aceitar Jesus. Eu também ouvi um testemunho aqui de Daniel, dizendo que veio disposto a aceitar Jesus e eu não fiz apelo. Ele veio de novo, eu não fiz apelo, e ele não queria se converter com outra pessoa, só comigo. Eu levei um mês sem fazer apelo. Quando chegou lá embaixo, eu estava fazendo apelo para alguém na sala, ele viu eu fazendo apelo: pastor, Jesus. Você quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você quer que Ele reescreva a nova história na sua vida hoje? Traz Ele aqui, Zeca, nós vamos orar. Pode aplaudir o Senhor, ao Senhor, louvado seja Deus, porque dEle e por Ele são todas as coisas, glória seja dada a Ele eternamente, amém. Aqui está, me esqueci o seu nome, aqui está Jacques, o Senhor, e o Senhor sabe como está a vida dele. O Senhor sabe como está o coração dele, a necessidade dele. Um jovem dessa comunidade, sofrido. Mas nesta noite ele veio ouvir a tua palavra e aprove o Senhor que a história de Ruth, Noemi, de Davi, de Salomão fosse trazida ao coração dele. E o mesmo Deus que operou ali naquele momento está operando agora, porque já operou na vida do discipulador dele, nosso irmão Zeca, na minha própria vida, e nesse momento quer operar na sua vida. E eu quero que você repita comigo, diga assim: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida. E eu quero declarar que a minha mente é tua, o meu coração ele é teu, e eu permito o Espírito Santo, teu governo no meu coração, na minha mente. Me ajuda, Senhor, eu vencer a mim mesmo, e dar testemunho do teu nome, na minha comunidade, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, é o teu servo que declara que a mente dele é tua, que o coração dele é teu, que o seu corpo é a morada do Espírito Santo. E como igreja nós queremos quebrar toda a maldição hereditária na vida dele. Como igreja, amém, igreja, nós queremos repreender todo o vício na vida do teu servo Jacques. Como igreja também, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu.
nós pedimos ao Senhor que reescreva o nome de Jacques no teu livro da vida e dê a vitória total e completa, que os nós sejam desatados na vida de Jacques, as correntes quebradas, os laços, tudo isso seja desfeito, porque eu quero que o Senhor, por graça e misericórdia, batize Jacques com o dom da vida, batize Jacques com fogo, batize Jacques com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, e que o Espírito Santo, nosso Consolador, repouse sobre nós como igreja aqui neste lugar e em todo Israel de Deus espalhado em todo o mundo. E a igreja do Senhor diz, e graças a Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. O Senhor lhe dá um abraço, Jacques, estamos juntos. Estamos juntos.